Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo. Hoje nós vamos ver um pouquinho, conhecer a história de alguns modelos atômicos. Vamos ver? Que eu preparei para vocês essa apresentação no PowerPoint e eu vou conversar aqui um pouquinho com vocês, tá? A respeito destes modelos atômicos e como que foi a evolução deles, tá bom? Primeiramente, tenho orientações para vocês. Quais são as orientações? Esses slides não devem ser copiados, beleza? São somente para embasamento teórico. Os slides possuem alguns exercícios. Somente esses exercícios que precisam ser copiados e respondidos. Não se esqueçam de colocar o cabeçalho antes das atividades, seu nome, a data, a disciplina, o nome da professora Caroline Simões, e tema da aula, tá bom? Os registros nos cadernos são a comprovação da sua frequência, que é necessária para que as aulas presenciais sejam validadas e também as suas presenças. Eu sei que tá difícil, pessoal, mas vamos lá, nós conseguimos vencer esse desafio, beleza? Então, começando, nós temos aqui a figura de Demócrito e Leucipo. Primeiramente, o que quer dizer átomo? A matéria não pode ser dividida infinitamente. Quem falou isso? Foi Demócrito e também Leucipo. Eles foram filósofos antigos que viveram no século V e dos anos 470 a 360 a.C. Outro ponto, a matéria tem um limite com as características do todo, ou seja, tem uma pequena parte que vai ter as características de todo o restante. Esses limites seriam as partículas bastante pequenas que não poderiam mais ser divididas, os átomos indivisíveis. Então, a palavra átomo quer dizer a menor partícula divisível da matéria. Quem falou isso foi Demócrito e Leucipo. Outro filósofo que vocês já devem ter escutado falar dele é o Aristóteles. Aristóteles não quis saber do modelo do Demócrito. Para ele, todas as coisas da natureza existentes eram compostas por 4 elementos: ar, fogo, terra e água. Ele rejeitou qualquer modelo científico e apenas focou nisso. Todas as coisas da Terra eram compostas por esses 4 elementos essenciais. Aqui, pessoal, Aristóteles acreditava que toda a matéria era contínua e composta por 4 elementos: ar, água, terra e fogo. O que quer dizer contínua? Ela não é divisível, como o Demócrito acreditava, certo? E esse modelo de Demócrito, ele permaneceu esquecido por mais de 20 séculos. Quem pensou uma coisa diferente? Esse cara aqui, ó, John Dalton. Dalton, o que ele fez? Ele apresentou um modelo que ficou conhecido como modelo da bola de bilhar. As ideias de Demócrito permaneceram inalteradas por aproximadamente 2.200 anos. Em 1808, o Dalton fez uma experimentação. Dalton viveu entre 1766 e 1844. E ele apresentou este modelo aí, pessoal, bola de bilhar. As características desse modelo eram: os átomos são esféricos, maciços, indivisíveis e indestrutíveis. Os átomos de elementos diferentes têm massas diferentes. Os diferentes átomos se combinam em várias proporções, formando novas substâncias. Os átomos não são criados e nem destruídos.
eles apenas trocam de parceiros, produzindo novas substâncias. Tem problemas nesse modelo. Quais problemas são esses? Nós sabemos, hoje, que os átomos, eles possuem eletricidade e eles também possuem radioatividade. Dalton não explicou esses fenômenos dos átomos. Então apareceu outro cientista, cara muito gênio, Thomson. Ele viveu de 1856 a 1909. E o modelo de Thomson, ele ficou conhecido como o modelo do pudim de passas. Ele propôs que o átomo seria uma espécie de bolha gelatinosa, completamente maciça, na qual haveria totalidade da sua carga positiva homogeneamente distribuída. Incrustado nessa gelatina estariam os elétrons de carga negativa. Lembram lá do Dalton? Ele era indivisível, certo? Aqui no Thomson, a gente já consegue dividir um átomo em duas coisas. Uma partícula que é positiva e a outra que é negativa. E ele chamou essa partícula negativa de elétron e a positiva de próton, certo? O átomo, pessoal, tem carga total igual a 0. Todas as cargas se anulam. Então, ele tem a mesma quantidade de partículas positivas e negativas. Em 1908, o modelo de Thomson foi derrubado por Rutherford. E aí nós temos, pessoal, a radioatividade entrando em ação. Esses dois rapazes aqui estudavam os raios emitidos pela ampola de Crookes e repentinamente notou que os raios desconhecidos saíam dessa ampola, atravessavam corpos e impressionavam chapas fotográficas. Então, Röntgen descobriu os raios X, que são amplamente utilizados na medicina hoje. Então, aqui novamente falando, como os raios eram desconhecidos, os chamou de raio-x. E o Becquerel, ele tentava relacionar a fosforescência de minerais à base de urânio com os raios-x. Essa fosforescência é a capacidade dele brilhar. E ele pensou que dependia da luz solar. Num dia nublado, ele guardou uma amostra de urânio numa gaveta embrulhada em papel preto e espesso, e mesmo assim, aquele elemento revelou uma chapa fotográfica. Então, ele já dissociou a luz solar dos raios-x. Então, aqui iniciaram-se os estudos relacionados à radioatividade. Um casal famoso por estudar a radioatividade foi Pierre Curie e Marie Curie. Esqueci como se pronuncia o nome dela. Então, eles são o casal mais famoso da radioatividade. E eles fizeram uma parceria e fizeram várias descobertas. Descobriram o elemento polônio, que foi dado esse nome em homenagem à terra natal de Marie, e o rádio, de radioatividade. Ambos, esses dois elementos, são de grande importância nos estudos da estrutura da matéria. Então, Rutherford, convencido por Thomson, começa a pesquisar materiais radioativos e, aos 26 anos de idade, notou que havia dois tipos de radiação, uma positiva, alfa, e outra negativa, beta. E assim, ele começou os métodos para determinar um novo modelo atômico.